Quando Maíra Vilar ainda era menina, Zuleika, sua madrasta, conseguiu tirá-la de São Paulo sem levantar suspeitas e a mandou para uma pequena cidade do interior, longe do pai e de tudo que levava o sobrenome Vilar. Durante anos, dentro da própria família, falar de Maíra virou quase um assunto proibido, como se ela tivesse escolhido desaparecer. Só que a menina que saiu daquela casa sem poder decidir, nada cresceu aprendendo a não depender de promessa de ninguém. E quando ela finalmente voltou, não pediu para entrar, não procurou abraço e nem tentou recuperar o quarto que um dia foi seu. Porque naquela manhã, quem atravessou as portas do banco da família não foi a criança que Zuleika havia escondido, mas a mulher que agora tinha poder suficiente para decidir o futuro de todos ali. A pasta de couro caiu sobre a mesa antes que alguém terminasse de servir o café. Zuleika Vilar olhou primeiro para o documento, depois para o homem sentado do outro lado. Não gostava de reuniões marcadas antes das 8. Gostava menos ainda quando o assunto vinha acompanhado daquela expressão de velório que o diretor jurídico do Banco Vilar carregava naquela manhã. Fala logo, Norberto. Tenho reunião com o conselho em 40 minutos. Ele não tocou no café. O fundo confirmou a aquisição ontem à noite. Zuleika apertou a ponta da caneta entre os dedos. Aquisição de quê? Das participações que estavam espalhadas entre os 3 investidores minoritários. E também da dívida conversível da holding, ela ficou imóvel. Isso não dá controle. Norberto empurrou a pasta alguns centímetros. Dava não. Só que tinha um detalhe. Zuleika abriu a primeira página e leu o nome 2 vezes. Maíra Vilar, participais. O sobrenome não era o problema. O nome era por alguns segundos. Ela ouviu apenas o barulho discreto da máquina de café do lado de fora da sala. Então fechou a pasta devagar, como se fechar o papel pudesse fechar também os últimos 17 anos. Isso é alguma piada. Eu queria muito que fosse. Maíra não tem dinheiro para comprar nenhuma agência. Quanto mais participação de controle, Norberto puxou os óculos um pouco para baixo. Você sabe onde ela tá? A pergunta acertou Zuleika num lugar que ele não percebeu. Ela levantou o queixo. Não vejo aquela menina desde que ela foi embora. Ela não era menina quando sumiu dos registros. Tinha quase 16. Foi embora porque quis. Norberto não respondeu. E o silêncio dele foi pior do que uma acusação. Naquela mesma hora, a quase 400 quilômetros dali, Maíra Vilar fechava a porta de uma casa simples no interior de Minas e colocava uma chave antiga dentro da bolsa. Não havia ninguém esperando por ela na varanda. A mulher que havia cuidado dela por tantos anos morrera 6 meses antes, deixando 2 caixas de fotografias, uma máquina de costura que já não funcionava e uma frase que Maíra ainda não conseguia tirar da cabeça. Quando você voltar, não volta para pedir. Volta sabendo o que é seu. Maíra tinha 32 anos agora. O cabelo castanho, preso de qualquer jeito atrás da nuca, deixava à mostra o mesmo formato de rosto que aparecia numa fotografia amarelada de sua mãe. Usava calça escura, camisa branca sem marca aparente e um relógio antigo que valia menos que o sapato de qualquer diretor do Banco Vilar. Mesmo assim, naquela manhã, havia uma diferença que dinheiro nenhum comprava depressa. Ela não precisava que ninguém acreditasse nela. O celular vibrou. Era uma mensagem de Dário Salles, o único homem que sabia exatamente em qual estrada ela estava. Conselho confirmado. Zuleika já recebeu os documentos. Maíra leu e guardou o aparelho. No banco do passageiro havia uma segunda pasta. Essa ela não pretendia mostrar tão cedo, ao chegar à sede do Banco Vilar. Na região da Faria Lima, Zuleika já havia trocado de roupa 2 vezes e ligado para 4 pessoas. Nenhuma delas lhe dera a resposta que queria. A aquisição era legítima. As participações haviam sido compradas ao longo de quase 3 anos por veículos diferentes. Um fundo no começo, uma empresa de crédito depois, uma sociedade de investimentos por último. Nunca havia aparecido o nome de Maíra nas operações iniciais. Só aparecia agora, quando todas as peças já estavam reunidas. Ela planejou isso. Zuleika murmurou. Norberto fechou o notebook. Parece que sim. Quem ajudou? Ainda não sei.
Então descobre. Não trabalho para você, Zuleika. Trabalho para o banco, ela soltou uma risada curta. Meu marido fundou este banco com o pai dele. E hoje o banco responde a acionistas, regras e contratos. Não a memória da família Zuleika se levantou. Cuidado com o jeito que fala comigo. Norberto também se levantou, mas sem pressa. É justamente isso que talvez tenha acabado de mudar. Antes que ela respondesse, a porta abriu. Orlando Vilar entrou apoiando uma mão no batente, aos 64 anos. Ainda tinha a postura elegante que durante décadas fizera funcionários ficarem retos quando ele passava. Mas nos últimos 2 anos a doença cardíaca, 2 internações e uma sequência de decisões ruins haviam diminuído seu ritmo, não sua autoridade. Pelo menos era isso que ele ainda acreditava. Que história é essa de reunião urgente? Zuleika olhou para Norberto antes de responder. Um investidor comprou posições demais. Quem? Ela demorou. Orlando percebeu. Quem, Zuleika? Norberto colocou a pasta diante dele. Orlando leu. A mão esquerda soltou o papel. Não. Não foi uma pergunta. Zuleika começou. Não. Ele abriu novamente a página. Os olhos passaram pelo nome, pelos percentuais, pela assinatura digital do custodiante. Isso é falso. Já validamos, disse Norberto. Minha filha não tem... A frase morreu. Minha filha, Zuleika não ouvia Orlando usar aquelas 2 palavras havia anos. Ela cruzou os braços. Sua filha escolheu desaparecer. Orlando virou o rosto. Não agora. Quando então? Quando ela entrar aqui querendo destruir o que você levou 40 anos para construir. Eu disse não agora. A voz saiu baixa. Justamente por isso, Zuleika parou. Orlando voltou a olhar para o documento. Por trás da irritação havia outra coisa, uma coisa antiga. Culpa Maíra tinha 13 anos quando a mãe morreu. Até então, a casa dos Vilar ainda possuía algum tipo de calor. Sua mãe, Lígia, sabia transformar almoços enormes em conversas pequenas. E o pai, mesmo trabalhando demais, aparecia no quarto de Maíra quase todas as noites quando estava em São Paulo, depois do funeral. Aquilo acabou. Orlando se refugiou no banco. 2 anos mais tarde, casou-se com Zuleika. Ela não chegou a casa como a madrasta das histórias ruins. Essa era a parte que Maíra demorou anos para entender. Zuleika chegou sorrindo. Trouxe presentes sem exagero. Perguntava sobre a escola. Aprendeu qual bolo Maíra gostava. Nunca mandou que ela a chamasse de mãe. Era mais inteligente que isso. O afastamento aconteceu em pequenas doses. Primeiro, Zuleika dizia que Orlando estava cansado. Depois, que uma viagem de pai e filha precisava ser adiada por causa de uma auditoria. Mais tarde, que Maíra estava numa fase difícil e talvez fosse melhor dar espaço ao pai. Quando a menina percebia, já fazia 1 semana que os 2 moravam sob o mesmo teto sem conversar por mais de 5 minutos. Aos 15 anos, Maíra começou a reagir. Você não manda em mim. Zuleika, naquela noite, estava dobrando uma toalha no quarto de hóspedes. Eu sei. Então para de dizer para o meu pai o que eu posso ou não posso fazer. Eu nunca fiz isso. Você faz parecer que fui eu que pedi. Zuleika deixou a toalha sobre a cama. Maíra, seu pai está tentando salvar um banco com problemas que você nem imagina. Talvez ele não precise de mais uma guerra dentro de casa. A adolescente ficou encarando-a. Eu sou uma guerra? Zuleika desviou os olhos por um instante. Foi rápido, mas Maíra lembraria daquele segundo por muitos anos. Não põe palavra na minha boca. 3 semanas depois, Orlando disse que talvez fosse bom Maíra passar um tempo numa propriedade de conhecidos da família no interior. Só até as coisas acalmarem, Zuleika apresentou a ideia como se fosse uma pausa. Orlando assinou autorizações como quem assinava outros 20 documentos naquele dia, e Maíra entrou num carro acreditando que voltaria depois das férias. Não voltou. Se você já percebeu que alguma coisa nessa história não fecha, guarda isso. Porque o que Maíra descobriu anos depois mudou até a lembrança que ela tinha daquele dia. Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, se inscreve. Porque essa volta para São Paulo ainda vai colocar muita coisa que parecia certa de cabeça para baixo.
Na manhã da reunião, Maíra atravessou o saguão do Banco Vilar às 9h12. Segurança não a reconheceu, a recepcionista também não. Isso lhe agradou. Bom dia. Tenho reunião com o conselho. A mulher sorriu por obrigação. Seu nome, por favor? Maíra Vilar. O sorriso desapareceu por meio segundo. Um momento. Enquanto a recepcionista procurava alguma orientação, um homem desceu as escadas laterais falando ao telefone. Dário Salles tinha 36 anos, terno azul escuro e um jeito pouco cerimonioso de andar para alguém que administrava fundos de investimento. Ele encerrou a ligação ao vê-la. Você veio sem motorista. Maíra pegou o crachá provisório. Você parece decepcionado. Eu tinha apostado R$ 50 com minha assistente que você chegaria num carro ridiculamente caro. Perdeu 50. Meu dia começou mal. Ela quase sorriu. Quase. Dário baixou a voz. Orlando tá lá em cima. A mão de Maíra parou sobre a alça da bolsa. Eu sabia que estaria. Saber no papel é uma coisa. E você veio aqui para quê? Me ensinar a sentir? Deus me livre. Você é péssima aluna. Dessa vez ela sorriu. Um segundo apenas. Dário foi o primeiro intervalo de paz que Maíra teve em anos difíceis. Eles se conheceram quando ela trabalhava no setor de análise de crédito de uma cooperativa regional. Ele aparecera para avaliar uma carteira pequena de empresas agrícolas e encontrar uma funcionária que conseguia identificar em 20 minutos riscos que seus analistas em São Paulo levavam dias para enxergar. Primeiro tentou contratá-la, Maíra recusou, depois voltou 3 vezes. Na quarta, trouxe café em vez de proposta. A parceria começou ali, mas nem Dário conhecia toda a história. Ele sabia que Maíra nascera numa família bancária, sabia que havia sido afastada. Sabia que não falava com o pai, não sabia o conteúdo da pasta que ela carregava naquela manhã. Tem certeza? Perguntou ele. Maíra olhou para o painel do elevador. Não. Dário arqueou uma sobrancelha. Finalmente uma resposta humana. Tenho certeza de que vou subir. As portas abriram. Isso já basta. No 18º andar, Orlando não conseguia permanecer sentado. Ela vai entrar aqui como acionista e vocês vão agir como se isso fosse normal? Norberto respondeu sem levantar a voz. É exatamente assim que temos que agir. Zuleika caminhava de um lado para o outro perto da janela. Ela não apareceu durante 17 anos. Orlando virou-se. Para de repetir-se isso. Por quê? Porque agora fica feio? Ele estreitou os olhos. O que você quer dizer? Zuleika percebeu tarde demais. Quero dizer que ninguém impediu Maíra de voltar. Orlando não respondeu. Só que a frase ficou no meio da sala. Ninguém impediu, era verdade? Durante anos, ele acreditara que Maíra recusava qualquer contato. As primeiras cartas voltavam. Depois vieram mensagens transmitidas por terceiros. Ela ainda não quer falar. Ela pediu mais tempo. Ela tá bem. Orlando havia escolhido aceitar aquilo. No começo por respeito, depois por orgulho, mais tarde por vergonha. Agora, pela primeira vez, aquelas justificativas pareciam frágeis. A porta se abriu. Maíra entrou com Dário. Orlando reconheceu a filha antes mesmo que alguém dissesse o nome. Não porque ela continuasse parecida com a menina que partira. Não continuava. Reconheceu um gesto. Maíra segurava a bolsa com a mão esquerda e passava o polegar direito sobre a lateral do indicador. Fazia aquilo quando, criança, antes de entrar numa prova ou quando sabia que estava prestes a discutir. Orlando deu um passo. Maíra, ela olhou diretamente para ele. Bom dia. Orlando, teu primeiro golpe foi pequeno, nenhum pai. Nenhuma pausa emocionada, apenas o nome. Zuleika se aproximou da mesa. Então é verdade. Maíra virou o rosto. O quê? Você comprou participações escondida. Escondida de quem? Da família. Maíra colocou a bolsa numa cadeira. Operações privadas não precisam ser anunciadas no almoço de domingo. Dário abaixou os olhos para esconder o sorriso. Zuleika percebeu. E você é? Dário Salles. Eu sei seu nome. Quero saber o que está fazendo aqui. Trabalhando para ela? Dário puxou uma cadeira. Às vezes. Em outros dias ela trabalha comigo. A gente sobrevive. Norberto interrompeu antes que Zuleika respondesse. Podemos começar? Maíra permaneceu de pé. Podemos. Orlando ainda observava.
Eu tentei te encontrar. Ela virou lentamente. Não faz isso. É verdade. Então você era muito ruim procurando. Zuleika se mexeu, Maíra ergueu a mão. Eu tô falando com ele. O gesto não foi agressivo. Mesmo assim, Zuleika parou. Orlando apertou a mandíbula. Você acha que eu nunca mandei ninguém atrás de você? Acho que mandar alguém é diferente de ir. Ellie não teve resposta. Maíra puxou a cadeira e se sentou. Agora podemos falar do banco. O conselho começou 20 minutos depois. O Banco Vilar atravessava seu pior período em décadas. Não estava falido. Ainda possuía uma carteira relevante, clientes antigos e uma marca valiosa, mas crescera rápido demais. Financiamentos ruins haviam se acumulado. Algumas empresas ligadas a antigos parceiros da família estavam atrasadas. Um projeto imobiliário consumira capital além do previsto. E a administração fizera o que famílias orgulhosas fazem quando temem parecer fracas. Esconder o problema atrás de otimismo. Maíra ouviu cada diretor sem interromper. Quando chegou sua vez, colocou 3 folhas sobre a mesa. Eu não vim fechar o banco. Zuleika riu sem humor. Que generosa. Maíra olhou para ela. Você devia esperar eu terminar antes de decidir qual parte quer ironizar. Alguns conselheiros desviaram o rosto. Zuleika ficou quieta. O banco precisa reduzir exposição em 3 carteiras. Rever crédito para empresas relacionadas e suspender distribuição extraordinária enquanto o capital é recomposto. Um conselheiro mais velho balançou a cabeça. Isso vai assustar o mercado. O mercado já está assustado. A diferença é que vocês ainda não admitiram. Você ficou anos longe e acha que conhece o banco? Maíra abriu uma planilha. Conheço os empréstimos. Ela citou 2 contratos, depois um terceiro. O homem parou de argumentar. Orlando observava em silêncio. Havia algo quase doloroso em perceber que a filha tinha aprendido exatamente o ofício que ele imaginara ensinar a ela um dia, só que aprendera sem ele. Zuleika bateu a unha na mesa. E qual é o seu plano de verdade? Esse é o plano. Não, esse é o plano financeiro. Quero saber por que você voltou. Maíra fechou a planilha. Porque comprei uma posição relevante e o banco está mal administrado. Depois de 17 anos, o banco ficou mal administrado agora. Você espera que alguém acredite que não é vingança? Maíra inclinou um pouco a cabeça. Se eu quisesse vingança, Zuleika, comprar um banco cheio de problema seria um jeito caro demais de começar. O silêncio na mesa quase provocou uma risada em alguém. Zuleika não piscou. Você sempre gostou de parecer mais esperta do que é. Maíra passou o dedo sobre a borda do documento. E você sempre gostou de gente que confundia educação com obediência. Orlando bateu a palma na mesa. Chega. As duas olharam para ele. Isso não vai virar briga de família. Maíra respondeu primeiro. Concordo. Família exigiria intimidade. Orlando recuou como se ela tivesse empurrado alguma coisa contra o peito dele. A reunião prosseguiu. Quando terminou, 2 decisões propostas por Maíra haviam sido aprovadas. Uma terceira foi adiada. Ela não conseguiu tudo. E isso, de algum modo, fez Dário confiar mais no resultado. No corredor, ele alcançou Maíra antes do elevador. Você perdeu a votação da carteira imobiliária. Eu estava lá. Só tô verificando se a nova dona do banco sabe perder. Não sou dona do banco. Dário olhou para ela. Tecnicamente, não começa. Ele levantou as mãos. Tá bom. As portas do elevador se abriram, mas Maíra não entrou. No fim do corredor, Orlando estava parado sozinho. Dário percebeu. Te encontro lá embaixo. Maíra não agradeceu. Também não pediu que ele ficasse. Orlando caminhou até ela. Você tá bonita. Ela soltou uma risada sem alegria. 17 anos, e foi nisso que você pensou? Eu não sei o que dizer. Essa parte eu acredito. Ele passou a mão pelo queixo. Eu tenho cartas. Maíra ficou imóvel. Que cartas? As que mandei? Nunca recebi carta sua. Orlando demorou 2 segundos. Mandei muitas. Pra onde? Ele citou a cidade. Maíra sentiu o polegar buscar o indicador outra vez. Qual endereço? Orlando falou o nome da propriedade. Não era a casa onde ela morara. Era a sede administrativa de uma fazenda a 20 quilômetros dali. Maíra franziu a testa. Eu nunca morei lá. Agora foi Orlando quem ficou parado. Como assim?
Eu fui deixada numa casa na cidade. Não, você ficou na fazenda Santa Amália. Eu nunca pisei nessa fazenda. Orlando encarou o rosto dela. Nenhum dos dois falou durante alguns segundos. Uma funcionária passou pelo corredor e fingiu não notar. Quem te levou? Ele perguntou. Maíra respondeu sem tirar os olhos dele. Um motorista que trabalhava para vocês. Quem te recebeu? Dona Alzira. O nome não significou nada para Orlando. Isso significou tudo para Maíra. Você não sabe quem é. Não, ela soltou um pequeno riso pelo nariz. Claro, Maíra, eu juro que... Não jura. Eu achava que você estava com uma família ligada à fazenda. Zuleika disse. Ele parou, Maíra viu. Não precisou perguntar. Disse o quê? Orlando desviou o olhar para a janela. Que você não queria falar comigo, ela não piscou. Durante quanto tempo? No começo, semanas. E depois? Meses. E depois? Orlando passou a mão sobre a nuca. Eu recebi uma carta sua, Maíra deu um passo para trás. Minha? Você dizia que queria ficar longe, que não queria voltar para São Paulo. Eu nunca escrevi isso. O rosto dele mudou. Foi uma mudança mínima. Mas Maíra conhecia aquele instante. Era o momento em que alguém percebia que uma verdade antiga acabara de perder o chão. Zuleika observava os dois do outro lado da porta entreaberta. Eles não a viam. Pela primeira vez naquela manhã, ela perdeu a postura. A mão direita segurou a maçaneta com força. Durante 17 anos, temera muitas coisas. Que Maíra voltasse, que Orlando fizesse perguntas, que alguém encontrasse documentos antigos, mas havia uma coisa que temia mais. Que pai e filha comparassem versões. Ela fechou a porta sem fazer ruído e pegou o celular. Discou um número que não usava havia quase 9 anos. Ninguém atendeu. Tentou outra vez, nada. Na terceira, uma voz masculina respondeu. Alô? Zuleika falou baixo. É a Zuleika, silêncio. Você não devia ligar para mim. Ela voltou. Do outro lado, o homem não perguntou quem. E daí? Ela comprou participação no banco. Então vende a sua e vai embora. Zuleika apertou os olhos. Não brinca comigo. Eu parei de brincar com você faz muito tempo. Orlando está fazendo perguntas sobre Santa Amália. Dessa vez houve uma pausa longa. O que ele sabe? Ainda nada. Então deixa continuar assim. Você acha que eu tô ligando porque quero conversar? A voz do homem endureceu. Escuta bem. Se você mexer nisso, não cai só você. Zuleika ficou sem responder. Ele desligou. Quando guardou o celular, percebeu que sua mão tremia e aquilo a irritou mais do que a ligação. No térreo, Maíra entrou no carro de Dário sem falar. Ele esperou alguns minutos antes de ligar o motor. Quer ir embora? Quero ir até um lugar. Onde? Ela abriu a bolsa e tirou a pasta que não levara para a sala do conselho. Dentro havia uma cópia de um recibo antigo. A impressão estava quase apagada, mas ainda dava para ler um nome: Fazenda Santa Amália. Dário olhou para ela. Você acabou de dizer que nunca esteve lá. Nunca estive. Então por que tem isso? Maíra passou o dedo sobre a data. Era de 17 anos atrás. Porque Dona Alzira guardou. O que é? Um comprovante de transferência. Dário pegou o papel com cuidado. Da fazenda para ela? Não, Maíra apontou uma linha. Da conta pessoal de Zuleika para a fazenda Santa Amália. Ele leu o valor. Isso era muito dinheiro na época. Era. Você sabia disso antes de comprar o banco? Maíra fechou a pasta. Sabia da transferência. Não sabia que meu pai achava que eu tinha morado lá. Dário ficou em silêncio. Então muda alguma coisa. Muda. O quê? Ela olhou pela janela. Até hoje eu achava que Zuleika tinha me mandado embora e meu pai tinha aceitado. E agora? Maíra virou o rosto. Agora eu não sei se alguém montou uma história diferente para cada lado. O carro entrou na avenida. Dário não fez mais perguntas. Só que naquela mesma tarde, uma pergunta nova apareceu. E dessa vez não veio de Orlando. Maíra estava no escritório temporário, preparado para sua equipe, quando recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Ninguém respondeu. Quem está falando? Uma respiração pesada. Depois uma voz masculina. Você é filha da Lígia? Maíra endireitou o corpo. Quem é? Não fala meu nome no banco. Eu nem sei seu nome. Melhor assim, ela levantou e fechou a porta. O que você quer? Você voltou para mexer no que aconteceu quando era menina. Quem disse?
Zuleika Maíra ficou em silêncio. Do outro lado, o homem soltou uma tosse seca. Se ela percebeu que você tem alguma coisa da Santa Amália, vai tentar destruir antes que você entenda. Entenda o quê? Por que você foi mandada para o interior? Eu sei por quê. Não sabe, Maíra apertou o celular. Então fala. Sua madrasta não estava tentando só tirar você do caminho. A linha ficou muda por um instante. Ela estava escondendo você de alguém? A ligação caiu, Maíra tentou retornar, número indisponível. Ela permaneceu parada no meio da sala. Durante anos, sua versão da própria vida fora simples, cruel, mas simples. Zuleika queria espaço dentro da família Maíra, era um obstáculo. Orlando foi covarde demais para impedir. Fim agora havia uma transferência para uma fazenda onde ela nunca morara. Cartas que nunca recebera, e um homem desconhecido dizendo que seu desaparecimento talvez não tivesse sido apenas uma expulsão. Dário entrou sem bater. O conselho quer marcar outra reunião amanhã, Maíra ainda segurava o telefone. Não, não quer reunião? Quero, mas antes preciso que você faça uma coisa. Lá vem, ela entregou o recibo. Descobre quem era o dono da fazenda Santa Amália 17 anos atrás. Isso eu consigo. E quem recebeu esse dinheiro? Dário olhou para o papel. Pode demorar um pouco. Faz do jeito certo. Nada de atalho ilegal. Você estraga toda a diversão. Maíra não reagiu. Dário percebeu que algo tinha acontecido. O que foi? Ela hesitou, era raro. Alguém acabou de me ligar. Quem? Não sei. E falou o quê? Maíra repetiu a frase. Dário parou de brincar. Escondendo você de alguém. Foi o que ele disse. Você acredita? Não sei. Ótimo, ela franziu a testa. Ótimo, sim. Porque quando você acredita rápido demais numa coisa, fica impossível conversar com você. Maíra pegou uma caneta e jogou nele. Dário desviou. Tá vendo? Violenta também. A pequena provocação durou pouco. Então ele apontou para a pasta. Eu vou descobrir o que der para descobrir. Mas você precisa considerar uma possibilidade. Qual? Essa ligação pode ter sido feita para te colocar contra Zuleika. Maíra assentiu. Eu sei. Ou para te assustar. Também sei. Ou os dois. Dário. Tá. Parei. Ele foi até a porta. Só mais uma coisa. Maíra ergueu os olhos. Você comprou o banco porque queria respostas? Ela demorou. Não. Tem certeza? Eu comprei porque vi uma instituição mal gerida, ativos subestimados e uma estrutura acionária vulnerável. Dário abriu um sorriso. Essa é a resposta que você dá para o conselho. Maíra apoiou as mãos sobre a mesa. Ele esperou. Por fim, ela disse. Talvez eu também quisesse entrar pela porta que um dia fecharam para mim. Dário não brincou dessa vez. Essa eu acredito. À noite, Orlando chegou em casa antes de Zuleika. Não era comum. Subiu até o escritório e abriu uma gaveta que não mexia havia anos. Dentro havia uma caixa de madeira. Ele encontrou 5 cartas. 4 eram dele. Uma tinha o nome de Maíra. Orlando sentou. A carta atribuída à filha era curta. Dizia que ela precisava ficar longe, que não queria visitas, que a vida em São Paulo a fazia lembrar da mãe e que preferia começar de novo. Durante anos, ele havia lido aquelas linhas como rejeição. Agora leu de outro jeito. Maíra tinha 15 anos. Naquela época, ela escrevia o nome da mãe sempre como mamãe, nunca minha mãe. Na carta, aparecia minha mãe 3 vezes. Orlando ficou olhando para o papel, uma diferença pequena. Ridícula, mas ele conhecia a filha ou tinha conhecido. A porta se abriu, Zuleika entrou. Você não jantou? Orlando não levantou a cabeça. Onde você conseguiu isso? Ela viu a carta. Parou só por um instante. Na época, chegou pela fazenda. Quem entregou? Orlando, faz quase 20 anos. 17? Tá. 17. Ele ergueu os olhos. Quem entregou? Zuleika tirou os brincos. Eu não lembro. Você lembra de tudo quando quer. Não começa. Orlando colocou a carta sobre a mesa. Maíra diz que nunca escreveu. Zuleika não tocou no papel. E você acredita nela assim depois de uma manhã? Eu não disse isso. Não precisa. Responde. Ela soltou a bolsa sobre a poltrona. Você sabe qual é seu problema? Culpa. Você passou 17 anos sem procurar direito e agora quer achar um culpado que seja mais fácil do que olhar para o espelho. A frase atingiu porque tinha uma parte verdadeira. Orlando baixou os olhos.
Zuleika percebeu e avançou. Eu cuidei da sua casa quando você não conseguia levantar da cama depois da morte da Lígia. Eu segurei o banco com você. Aguentei sua filha me tratando como invasora. E agora ela volta com dinheiro, compra ações e você transforma tudo numa investigação contra mim? Orlando passou a mão sobre a carta. Onde ela morava? Na Santa Amália. Não morava. Zuleika piscou. O quê? Maíra nunca ficou lá. Um segundo, depois dois. Então ela tá mentindo. Ela me deu o nome da mulher que cuidou dela. E você acredita numa história que apareceu hoje? Orlando se levantou. Eu quero saber por que mandei carta para um endereço onde minha filha não estava. Zuleika aproximou-se. Porque foi o endereço que deram pra gente. Quem deu? Ela abriu a boca. Nenhuma resposta saiu. Orlando observou, era a primeira vez, muitos anos, que via Zuleika sem uma frase pronta. Ela recuperou o controle. Eu vou procurar os documentos antigos. Eu também. Você não confia em mim. Hoje eu não sei em quem confiar. Zuleika pegou a bolsa novamente. Então talvez seja bom começar desconfiando de todo mundo. Inclusive da filha que acabou de voltar querendo mandar no seu banco. Ela saiu. Orlando ficou sozinho. Depois de alguns segundos, abriu a última gaveta. Lá guardava uma fotografia antiga Lígia e Maíra num jardim. A menina tinha 11 anos. No verso, uma frase escrita pela esposa. Ela herdou de você a teimosia. Tomara que herde de mim a coragem de usar. Orlando fechou os olhos. Naquela noite, pela primeira vez, não conseguiu lembrar exatamente quem sugerira mandar Maíra para o interior. Na manhã seguinte, Maíra chegou ao banco antes das 8. Encontrou um envelope sem remetente em cima de sua mesa. A equipe de segurança jurou que ninguém havia entrado. Dário apareceu poucos minutos depois. Não toca. Já toquei. Claro que tocou L. Puxou uma cadeira. Abre. Maíra fez isso. Dentro havia apenas uma fotografia. 4 pessoas estavam diante de uma casa de fazenda. A imagem tinha sido tirada muitos anos antes. Maíra reconheceu Zuleika. Reconheceu também a mãe Lígia. As duas estavam lado a lado, bem mais jovens. Atrás delas havia 2 homens. Um era Orlando, ou outro. Maíra nunca tinha visto. Ela virou a foto. Havia uma frase escrita à mão. Santa Amália, 2 anos antes de Lígia morrer. Dário leu por cima do ombro. Você sabia que sua mãe conhecia a fazenda? Não. E Zuleika? Maíra continuou olhando na fotografia. Lígia tinha a mão pousada sobre o braço da mulher que, anos depois, se casaria com seu marido. Não pareciam desconhecidas. Também não pareciam inimigas. Pareciam próximas. Dário apontou para o quarto homem. Quem é esse? Não faço ideia. O celular dele tocou. Dário atendeu, ouviu por alguns segundos e abriu o notebook. Conseguiram uma coisa. O quê? Ele digitou rápido. A Santa Amália não pertencia a uma empresa qualquer. Maíra se aproximou. Pertencia à sua mãe. Maíra não entendeu de primeira. O quê? A fazenda estava registrada numa estrutura patrimonial ligada a Lígia Vilar. Ela puxou o notebook para perto. Isso não faz sentido. Tem mais. Dário abriu outro documento. Pouco depois da morte dela, a estrutura mudou de controle. Para quem? Ele apontou. Maíra leu. Zuleika não aparecia. Orlando também não. O nome era de uma empresa que ela jamais havia ouvido mencionar. Quem controla isso? Dário balançou a cabeça. Ainda estou procurando. Maíra pegou a fotografia outra vez. Seu telefone vibrou. Era Orlando. Ela quase recusou. Atendeu. O que foi? A voz dele parecia diferente. Eu achei uma coisa. Eu também. Maíra, eu preciso te perguntar ele uma coisa e quero que você pense antes de responder. Ela ficou em silêncio. Você lembra do dia em que sua mãe morreu? A mão dela apertou a fotografia. Lembro. Ela falou alguma coisa sobre uma fazenda? Maíra fechou os olhos por um instante. E então uma lembrança que durante anos parecera sem importância voltou inteira. Lígia estava deitada no sofá de casa poucos dias antes de sua última internação. Maíra, com 13 anos, havia reclamado que não queria viajar durante as férias. Sua mãe riu e respondeu: um dia você ainda vai agradecer por eu ter guardado aquele lugar para você. Na época, Maíra pensou que ela falava de uma casa de praia. Agora não tinha mais certeza. Talvez, respondeu. Orlando ficou quieto. Pai,
A palavra escapou antes que ela conseguisse impedir. Do outro lado da linha, Orlando não respondeu imediatamente. Maíra apertou os lábios. O que você encontrou? Ele falou baixo. Um documento assinado pela sua mãe sobre a fazenda. Sobre você, Maíra se levantou. Que documento? Houve uma batida forte na porta de seu escritório. Dário olhou para trás. Antes que Maíra pudesse responder, Zuleika entrou segurando outra pasta. Não parecia nervosa, dessa vez. Parecia preparada. Desliga, ela disse. Maíra não se moveu. Tô ocupada. Zuleika colocou a pasta sobre a mesa. Depois que você ler isso, vai querer desligar. Orlando ainda estava na linha. Maíra, quem entrou? Ela manteve os olhos em Zuleika. Ela do outro lado, Orlando ficou em silêncio. Zuleika sorriu de um jeito pequeno. Ótimo. Então ele pode ouvir também. Abriu a pasta. Dentro havia a cópia de um laudo antigo. Uma procuração e uma folha manuscrita. Maíra reconheceu a letra da mãe antes mesmo de ler o conteúdo. Zuleika apoiou as duas mãos na mesa. Você voltou achando que eu te mandei para o interior porque queria tomar seu lugar nessa família. Maíra não respondeu. Não foi por isso. Então fala. Por um segundo, alguma coisa rachou no rosto de Zuleika. Não culpa. Medo. Sua mãe me pediu para tirar você de São Paulo se alguma coisa acontecesse com ela. Maíra ficou imóvel. Dário ergueu lentamente os olhos. No telefone, Orlando falou. Isso é mentira. Zuleika olhou para o aparelho sobre a mesa. Você quer mesmo descobrir quem está mentindo, Orlando? Ela empurrou a folha manuscrita para Maíra. Então pergunta por que Lígia deixou instruções para esconder a própria filha de você. Maíra não tocou na folha. Por alguns segundos, ninguém na sala pareceu disposto a fazer o primeiro movimento. O telefone continuava ligado sobre a mesa. Orlando respirava do outro lado, mas não dizia nada. Zuleika manteve as mãos apoiadas na pasta. Maíra levantou os olhos. Você trouxe isso até aqui. Então lê você. Não preciso. Eu preciso ouvir da sua boca. Zuleika soltou o ar pelo nariz. Sua mãe escreveu que, se alguma coisa acontecesse com ela antes de resolver uma questão patrimonial, você deveria ser afastada de São Paulo. Orlando finalmente reagiu. Que questão patrimonial? Zuleika olhou para o aparelho. Você nunca soube de tudo que Lígia tinha. Para de falar como se vocês fossem cúmplices. A boca de Zuleika se contraiu. Talvez esse seja seu problema, Orlando. Você acha que só existia a vida que ela contava para você. Maíra puxou a folha. A letra parecia realmente a de sua mãe. Mas havia algo errado. Não no traço. Na forma, Lígia escrevia bilhetes de maneira direta. Poucas palavras. Ali havia frases longas demais, cautelosas demais, como se alguém estivesse tentando transformar medo em linguagem jurídica. Maíra leu uma vez, depois outra. No fim, levantou os olhos. Onde estava isso? Guardado. Onde? Com documentos antigos. De quem? Da sua mãe. Você teve acesso aos documentos dela depois que morreu? Zuleika cruzou os braços. Eu trabalhava com a família antes de me casar com seu pai. Maíra não piscou. Isso você nunca contou? Orlando interrompeu. Porque não é verdade. Zuleika virou o rosto. Claro que é. Você conheceu Lígia em eventos do banco. Foi o que você decidiu lembrar. O silêncio caiu de novo. Dário fechou a porta. Posso fazer uma pergunta bem simples? Zuleika nem olhou para ele. Não. Ótimo. Vou fazer mesmo. Ele apontou para o papel. Se Lígia pediu para afastar Maíra, por que a menina foi levada para um endereço que nem o pai conhecia? Zuleika respondeu rápido demais. Porque a fazenda deixou de ser segura. Maíra inclinou a cabeça. Segura contra quem? Zuleika hesitou apenas um segundo. Contra pessoas interessadas no patrimônio dela. Nomes. Isso faz quase 20 anos. Nomes. Não adianta transformar tudo em interrogatório. Maíra empurrou a folha de volta. Então pode levar. Zuleika franziu a testa. Você não quer saber? Quero. Só não vou aceitar uma história pela metade porque você resolveu aparecer com papel velho no momento exato. A mão de Zuleika fechou sobre a pasta. Você acha que eu vim aqui para te ajudar? Não. Pelo menos nisso a gente concorda. Maíra apontou para a porta. Então terminamos. Zuleika ficou parada. Se você continuar mexendo nisso, vai descobrir coisa que talvez preferisse deixar morta.
Dário respondeu antes de Maíra. Ameaça costuma funcionar melhor quando não vem com cara de aviso de novela. Zuleika olhou para ele. Você acha graça porque não sabe onde está se metendo? Dário abriu a porta. Minha mãe fala isso desde que eu tinha 15 anos. Zuleika não se moveu, Maíra também não. Foi Orlando quem falou pelo telefone. Zuleika, ela olhou para o aparelho. O quê? Vai para casa. Para quê? Porque eu vou te fazer algumas perguntas. Zuleika soltou uma risada curta. Agora, você vai investigar a própria esposa por telefone. Não. Pessoalmente, ela pegou a pasta antes de sair. Virou-se para Maíra. Sua mãe não era a mulher simples que você transformou na cabeça. Maíra respondeu sem levantar a voz. E você nunca foi simples o bastante para eu acreditar nisso. A porta fechou. Dário esperou alguns segundos. Ainda tá aí? Perguntou para o telefone. Orlando respondeu. Tô, ótimo. Então eu vou sair antes que isso vire terapia familiar. Maíra lançou um olhar. Dário, já fui ela e saiu. Ficaram pai e filha ligados por uma chamada que nenhum dos dois sabia encerrar. Orlando falou primeiro. A letra é dela? Parece. Parece não basta, eu sei. Eu tenho uma pasta em casa com documentos da sua mãe. Vou comparar. Não mexe em nada sozinho. Orlando ficou em silêncio. Você acha que eu vou destruir prova? Acho que você passou muitos anos aceitando respostas convenientes à frase do eu. Maíra ouviu isso no silêncio seguinte. Justo, disse ele. Ela não esperava. Orlando continuou. Você tem razão. Maíra apertou os olhos. Não faz isso agora. O quê? Concordar rápido porque tá com medo de me perder de novo. Talvez eu esteja. Ela não respondeu. Maíra, eu não sei o que aconteceu naquela época, mas sei uma coisa. Qual? Eu devia ter ido atrás de você pessoalmente. Ela passou o polegar pelo indicador. Devia. E não fui, não. Eu posso inventar 20 razões. Banco, luto, sua carta, orgulho. Nenhuma muda isso. A garganta de Maíra apertou, mas sua voz saiu firme. Eu não voltei para ouvir pedido de desculpa. Eu sei. Voltei pelo banco. Orlando demorou. Você ainda acredita nisso? Maíra olhou para a fotografia de Santa Amália. Hoje eu não sei. Ela desligou. Na casa dos Vilar, Zuleika entrou sem chamar ninguém. Subiu direto para o quarto. Não procurou Orlando. Abriu o closet. Retirou uma caixa pequena escondida atrás de malas antigas e colocou sobre a cama. Dentro havia documentos que ela não tocava havia anos. Uma fotografia de Lígia, um cartão de visita já amarelado, uma cópia de um contrato e uma fita de cabelo azul. Zuleika segurou a fita. Por um instante, não era a mulher elegante que dominava reuniões. Era alguém presa a uma lembrança que nunca conseguira enterrar. 18 anos antes, Lígia batera a porta de seu apartamento perto da meia-noite. Estava sem maquiagem, cabelo preso, olhos cansados. Preciso que você faça uma coisa por mim. Zuleika ainda não tinha qualquer relação amorosa com Orlando. Trabalhava numa consultoria que atendia empresas ligadas ao grupo Vilar. Conhecera Lígia ali. Viraram amigas de um jeito improvável. Lígia era espontânea. Zuleika, desconfiada. Uma tinha nascido com dinheiro. A outra passara a infância ouvindo a mãe calcular se dava para pagar luz e aluguel no mesmo mês. Talvez por isso se entendessem. Naquela noite, Lígia falou sobre a Santa Amália, sobre documentos, sobre uma estrutura patrimonial montada pelo pai dela antes do casamento. Sobre um homem chamado Ambrósio Ferraz. Zuleika não gostou. Se ele está ameaçando, fala com Orlando. Lígia balançou a cabeça. Não posso. Por quê? Porque Orlando está negociando com ele. Então ele precisa saber quem esse homem é. Lígia segurou o pulso da amiga. Promete que, se eu não conseguir resolver isso, você tira Maíra daqui. Zuleika tentou soltar a mão. Para com isso. Promete. Lígia, você está me assustando. É para assustar. Zuleika fechou os olhos no presente. A lembrança vinha sempre até esse ponto. Depois ficava pior. Porque ela prometera. E anos mais tarde transformara aquela promessa em algo que Lígia jamais teria pedido. Não havia ninguém observando Zuleika naquela noite. Mesmo assim, ela passou o polegar pela fita azul como se alguém pudesse julgá-la. Eu fiz o que você pediu, murmurou. Então corrigiu para si mesma. No começo, a porta do quarto abriu. Orlando estava ali.
Zuleika fechou a caixa. Não sabe bater? Conhecia a Santa Amália antes de casar comigo? Ela continuou sentada. Conhecia. Conhecia Lígia melhor do que me contou? Sim. Orlando entrou e fechou a porta. Há quanto tempo? 4 anos antes de ela morrer, ele ficou parado. Vocês eram amigas? Zuleika não respondeu. Eram? Por um tempo Orlando riu, sem humor. Minha esposa morreu e 2 anos depois eu casei com uma amiga dela, sem saber que vocês eram amigas. Não faz isso parecer uma conspiração. Me ajuda então. Zuleika levantou. Lígia não queria que você soubesse. De quê? De muita coisa. Essa frase está ficando conveniente demais. Ela pegou a caixa, Orlando viu. O que tem aí? Coisas minhas. Ela estendeu a mão. Me mostra. Não, Zuleika. Você quer investigar? Investiga. Mas não vai entrar nas minhas coisas como se eu fosse criminosa. Orlando não baixou a mão. Você falsificou a carta da Maíra? Zuleika ficou imóvel. Não, então quem fez? Não sei. Você entregou aquela carta para mim. Recebi da fazenda. De quem? Ela olhou para ele. De Ambrósio Ferraz. O nome não pareceu estranho para Orlando. E Zuleika percebeu. Você lembra dele? Orlando passou a mão pelo rosto. Claro que lembro. Então agora começa a ficar menos confortável, né? Ele financiou operações com o banco. Mais do que isso. O quê? Zuleika deu um passo. Ele ajudou você quando o banco quase quebrou. Orlando estreitou os olhos. Você tá misturando coisas. Não tô. Ambrósio era investidor. Era homem que comprava dívida de empresa desesperada e depois cobrava de outro jeito. Cuidado, Zuleika sorriu, mas sem alegria. Tá vendo? Até hoje você protege a memória dele antes de ouvir o resto. Orlando baixou a voz. Fala o resto. Lígia descobriu que a Santa Amália estava sendo usada como garantia indireta numa operação ligada ao banco. Ele negou com a cabeça. Impossível. A fazenda não era nossa. Exatamente. Orlando parou, Zuleika continuou. Era dela. Eu sei disso agora. Na época você não sabia. Por quê? Porque Lígia não confiava em você nesse assunto. Orlando deu um passo para trás. Não, você queria salvar o banco. Ambrósio queria uma garantia que não aparecesse diretamente ligada ao Banco Vilar. E Lígia percebeu. Eu nunca ofereci patrimônio dela. Talvez não conscientemente. A frase ficou no ar. Orlando olhou para Zuleika como se a visse pela primeira vez. O que você está dizendo? Que você assinou coisas que não leu direito, ele riu. Eu? Sim, você. Eu construí aquele banco. E foi por isso que achou que ninguém podia te enganar dentro dele. Orlando não respondeu. Zuleika viu que acertara. Ambrósio fez a estrutura passar por empresas intermediárias. Lígia encontrou uma parte, não tudo. E você sabia? Ela me contou. Por que não me contou? Porque ela pediu que eu não contasse até ter prova. E quando ela morreu? Zuleika olhou para a caixa. Aí tudo mudou. No banco, Maíra e Dário estavam tentando descobrir quem controlara a empresa que recebera a Santa Amália. A estrutura era antiga OS, registros disponíveis eram incompletos. Mas Dário encontrou uma sequência de mudanças societárias. Olha isso, Maíra se aproximou. A empresa que recebeu a fazenda foi liquidada 11 anos atrás. E antes disso, mudou de dono 2 vezes. Quem era o primeiro? Dário abriu um documento digitalizado. Ambrósio Ferraz. Maíra repetiu o nome. Nunca ouvi. Ela olhou para ele. Onde? Meu pai Dário se recostou. Quando eu comecei a trabalhar com crédito, ele usava Ambrósio como exemplo do tipo de empresário que ganha quando todo mundo perda. Ainda está vivo? Acho que não. Ele pesquisou. Morreu há 9 anos. Maíra se lembrou da ligação. O homem do telefone tinha dito que Zuleika não deveria ligar para ele. Não podia ser Ambrósio. Tinha família, um filho. Nome? Dário olhou para a tela. Cássio Ferraz. Maíra sentiu um desconforto rápido. Idade? 50 e poucos. Ela pegou o celular. A voz poderia ser dele. Você gravou a ligação? Não. Então não adianta correr atrás de voz. Maíra apontou para a tela. Corre atrás das operações. Dário a observou por um instante. Você ainda está pensando como analista. É meu trabalho. Não. Seu trabalho hoje seria decidir o que fazer com o banco. Isso aqui virou outra coisa. Então qual é seu conselho? Não tenho? Excelente.
Só tô te lembrando que talvez você precise escolher entre descobrir tudo e proteger a operação. Maíra ficou em silêncio. Você acha que eu devia parar? Acho que você precisa saber que continuar tem preço. Ela fechou o notebook. Eu paguei preço demais sem saber por quê. Dário assentiu. Então vamos continuar. No fim da tarde, o conselho voltou a se reunir. Dessa vez, o ambiente estava diferente. A notícia da entrada de Maíra já circulava internamente. Funcionários cochichavam. 2 conselheiros pediram reunião privada com ela. Um terceiro ameaçou renunciar. Zuleika chegou atrasada. Orlando não apareceu, Maíra percebeu. Onde ele tá? Zuleika sentou. Em casa. Tá bem? Fisicamente, sim. E o resto? Zuleika abriu a agenda. Não é problema seu. Maíra apoiou os braços na mesa. Ele continua sendo meu pai. Engraçado como essa palavra voltou rápido, Maíra não respondeu. O diretor financeiro começou a apresentar uma atualização. 3 minutos depois, Maíra interrompeu. Volta uma tela. Ele voltou, ela apontou para uma linha. Esse crédito foi renovado ontem? Foi uma extensão automática. Para a empresa ligada a quem? O homem hesitou. Zuleika respondeu. Cliente antigo. Nome o diretor leu. Ferraz Participações. Maíra olhou para Zuleika. Interessante. O quê? Nada. Então não interrompe reunião para fazer teatrinho. Maíra virou o notebook. Essa empresa recebeu crédito em condições melhores do que empresas com risco menor. Relação histórica. Com quem? Com o banco. Não foi o que eu perguntei. Zuleika se inclinou. Você chegou ontem. Maíra respondeu. E ontem já foi tempo suficiente para descobrir que vocês ainda emprestam dinheiro para uma empresa ligada ao homem que recebeu uma fazenda da minha mãe. O diretor financeiro empalideceu. 2 conselheiros olharam para Zuleika, ela ficou parada. Do que você está falando? Maíra percebeu. A surpresa parecia real, Dário também percebeu. Isso era um problema, porque significava que Zuleika talvez não soubesse daquele crédito. Maíra se virou para o diretor. Quem aprovou? Ele procurou na tela. Comitê executivo. Quem assinou? Silêncio. Quem? O homem engoliu em seco. Orlando. Maíra não disse nada. Zuleika virou o rosto lentamente. Pela primeira vez naquele dia, as duas estavam igualmente perdidas. A reunião terminou sem votação. No corredor, Zuleika alcançou Maíra. Você sabia? Não, não mente. Eu não sabia. Zuleika segurou seu braço, Maíra olhou para a mão. Zuleika soltou. Orlando manteve relação com os Ferraz esse tempo todo. Parece. Ele me jurou que tinha encerrado. Maíra estreitou os olhos. Quando? Zuleika percebeu o erro. Isso não importa. Importa muito. Não para você. Maíra deu um passo. Se minha mãe tinha medo de alguém ligado a essa família e meu pai continuou fazendo negócio com eles, importa para mim. Zuleika olhou para os ladonos. Não fala isso aqui por quê? Porque você não sabe quem escuta. Maíra quase riu. 17 anos depois e ainda tá me mandando ficar quieta? Zuleika aproximou o rosto. Não. Dessa vez estou dizendo para você ficar viva. Maíra ficou parada. Zuleika se afastou antes que pudesse perguntar. No estacionamento, Dário esperava encostado no carro. Ela te ameaçou? Não sei. Excelente padrão familiar. Maíra entrou. Quero falar com Cássio Ferraz. Isso é uma ideia ruim. Você acabou de dizer que não tinha conselho. Atualizei. Encontra ele. Maíra. Dário. Ele fechou a porta do motorista. Tá bom, mas eu vou junto. Eu não pedi, nem perguntei. Ela virou o rosto para a janela para esconder um sorriso cansado. Cássio Ferraz aceitou encontrá-los 2 dias depois. Não num escritório, escolheu um restaurante discreto numa estrada próxima a Campinas. Chegou sozinho, era um homem magro, cabelo quase todo grisalho, camisa simples e mãos de quem fumara por décadas. Maíra reconheceu a voz no primeiro boa tarde. Foi você que me ligou. Cássio não negou. Dário puxou a cadeira. Você podia ter dito seu nome, e vocês podiam ter trazido metade do conselho. Não trouxemos. Ainda. Maíra colocou a fotografia de Santa Amália sobre a mesa. Quem é seu pai aqui? Cássio apontou para o homem ao lado de Orlando. Esse. Minha mãe conhecia ele. Melhor do que devia. Como? Cássio passou a mão sobre a boca. Meu pai fazia negócio com todo mundo. Banco.
Fazendeiro, construtora. Ele gostava de entrar quando as pessoas estavam desesperadas. Meu pai devia dinheiro para ele. O banco devia. Quanto? Não sei, Dário interrompeu. Você sabe mais do que está falando. Cássio olhou para ele. E você fala mais do que devia. É defeito antigo, Maíra não desviou. Por que Zuleika me mandou embora? Cássio baixou os olhos para a fotografia. Porque seu pai descobriu que Lígia tinha separado patrimônio para você. Isso não explica. Explica quando esse patrimônio estava no meio de uma operação que meu pai queria controlar, Maíra ficou imóvel. Minha mãe descobriu. Descobriu parte e morreu logo depois. Cássio levantou a cabeça. Não vai por esse caminho. Por quê? Porque não teve assassinato. Antes que você invente isso na cabeça. Eu não inventei nada. Sua mãe estava doente. Meu pai era muita coisa, mas não matou. Lígia. Maíra respirou pelo nariz. Então, o que aconteceu? Cássio esfregou os dedos. Lígia queria retirar a Santa Amália da estrutura. Meu pai dizia que isso quebraria uma sequência de garantias. Orlando dizia que precisava de tempo. Meu pai sabia da disputa. Não sabia de tudo. E Zuleika? Cássio olhou para Maíra. Sabia mais. Quanto mais? Ela ajudava Lígia. Dário ficou em silêncio. Maíra sentiu o chão mudar um pouco. Elas eram amigas. Muito. Então por que Zuleika se casou com meu pai? Cássio soltou uma risada seca. Isso você pergunta para ela. E por que me escondeu? Cássio olhou pela janela. Porque depois que Lígia morreu, meu pai começou a procurar os documentos originais. Quais? Os que provavam que a Santa Amália não podia ser usada naquela operação. E eu tinha alguma coisa? Não você. Ele apontou para ela. Seu nome Maíra não entendeu. Explica. Lígia deixou uma cláusula de sucessão. Se ela morresse antes de desfazer a estrutura, determinados direitos passariam para você. Dário se inclinou. Uma menina de 13 anos. Exato. Então Ambrósio queria controlar quem administrava esses direitos. Cássio assentiu. Maíra sentiu um gosto amargo. Meu pai era meu responsável e... Seria? Cássio hesitou. Lígia deixou uma condição. Qual? Se houvesse conflito de interesse entre Orlando e o banco, outra pessoa assumiria a administração até você atingir a maior idade. Maíra olhou para a fotografia. Zuleika. Não, Cássio respondeu rápido. Era outra pessoa. Quem? Ele baixou a voz. Alzira. Maíra não respirou por um segundo. Donal. A mulher que a recebera numa casa simples no interior. A mulher que costurava de madrugada, que nunca falava mal de Orlando, que toda vez que Maíra perguntava por que não podia voltar, dizia apenas: quando eu puder te contar sem piorar sua vida, eu conto. Alzira administrava patrimônio da minha mãe? Não. Ela era irmã de criação de Lígia. Cresceram juntas por alguns anos. Maíra sentiu a garganta apertar. Ela nunca me disse, porque jurou que não diria antes da hora. Qual hora? Cássio soltou o ar. Essa parte eu não sei. Maíra bateu a ponta do dedo na mesa. E Zuleika? Zuleika deveria levar você até Santa Amália e entregar tudo para Alzira, mas não levou. Não. Por quê? Cássio olhou para ela. Porque meu pai descobriu. E aí? A partir daí, tem duas versões. Quero as duas. A de Zuleika é que ela desviou você para a casa da Alzira para impedir que meu pai soubesse onde você estava. E a outra? Cássio demorou. A do meu pai. Qual era? Que Zuleika percebeu que, com você escondida, ela podia controlar o que Orlando sabia, o que você sabia e o que acontecia com a herança. Maíra ficou sem falar. Dário perguntou: qual você acredita? Cássio olhou para as próprias mãos. Nas duas. Maíra franziu a testa. Não dá. Dá sim. Ele levantou os olhos. Acho que ela salvou você primeiro. O silêncio ficou pesado. Depois percebeu que podia usar seu desaparecimento. Maíra não desviou. Para quê? Para se aproximar do Orlando. Para entrar na administração do grupo. Para garantir que os documentos nunca voltassem para a mesa. Isso é prova ou opinião? Parte prova. Parte opinião. Me dá a parte que é prova. Cássio abriu a pasta que trouxera, retirou cópias de extratos. A transferência para Santa Amália que você encontrou foi feita por Zuleika para pagar a retirada de documentos e funcionárias. Por que da conta pessoal dela? Porque não queria deixar rastro dentro do banco.
E isso prova que ela tentou me proteger. Sim, Maíra encarou o papel. Cássio colocou um segundo documento. 3 anos depois, ela recebeu dinheiro de uma empresa ligada ao meu pai. Dário se inclinou. Quanto? Cássio apontou era um valor alto. Por quê? Oficialmente, consultoria. Maíra achou os olhos por um instante. E na prática? Meu pai dizia que comprou o silêncio dela. Sobre mim, sobre a estrutura toda. Maíra se recostou. Agora presta atenção nessa parte, porque durante 17 anos ela imaginara Zuleika como uma mulher que havia planejado tudo desde o começo. Era mais fácil odiar uma vilã inteira. Mais difícil era aceitar uma mulher que talvez tivesse feito a coisa certa no primeiro dia e escolhido a coisa errada todos os dias seguintes. Cássio empurrou uma terceira folha. Tem mais. Maíra abriu. Era uma lista de pagamentos. Um deles aparecia todos os anos. O beneficiário era a casa onde Alzira vivera. Isso veio de quem? Zuleika. Maíra franziu a testa. Ela continuou mandando dinheiro até 5 anos atrás. Alzira nunca falou. Talvez nem soubesse de onde vinha. Dário apontou para outra coluna. Isso aqui parou no mesmo ano em que a Ferraz Participações conseguiu aquele novo crédito no Banco Vilar. Cássio assentiu. Maíra olhou para ele. Meu pai assinou. Sim. Por quê? Cássio desviou o olhar. Porque ele descobriu uma parte da verdade. Que parte? Que Ambrósio tinha falsificado garantias. Quando? 9 anos atrás. Maíra ficou parada. 9 anos. O mesmo período em que Cássio dissera que Zuleika havia ligado para ele pela última vez. Meu pai soube há 9 anos. Soube que houve fraude e não denunciou. Cássio apertou a boca. O banco teria caído junto. A frase foi simples, mas atingiu mais fundo que qualquer grito. Maíra olhou para Dário. Ele não fez piada. Então ele escolheu proteger o banco, disse ela. Cássio respondeu. Foi o que meu pai acreditava que aconteceria. E o crédito novo? Faz parte de um acordo antigo. Que acordo? Cássio pareceu cansado. Orlando manteve a empresa viva e nós mantivemos silêncio sobre a estrutura original. Dário apoiou os cotovelos na mesa. Isso é chantagem. Chama como quiser. Maíra puxou os documentos para si. Você tem os originais? Cássio ficou quieto. Tem? Alguns. Quero ver. Não? Por quê? Porque meu pai me deixou instruções. Maíra quase riu. Todo mundo nessa história parece ter deixado instrução para depois de morrer. Cássio não reagiu. Eu te procurei porque Zuleika voltou a fazer perguntas. E você quer o quê? Encerrar. Como? Você assume o banco, limpa as operações e deixa o passado quieto. Maíra olhou para ele por vários segundos. Você me chamou até aqui para propor silêncio? Para evitar que gente viva pague por coisa de morto. Minha vida inteira foi organizada por coisa de morto. Cássio endureceu a voz. E você acha que destruir o banco vai devolver alguma coisa? Eu não quero destruir o banco. Então para. Maíra empurrou os papéis de volta. Não. Cássio fechou a pasta. Você é igual à sua mãe. Espero que sim. Ela também achava que verdade resolvia tudo. Maíra levantou. Não. Pelo que estou descobrindo. Ela sabia que verdade tinha preço. Dário se levantou junto. Cássio fez uma última tentativa. Maíra, ela parou. Se você obrigar Orlando a escolher de novo entre você e o banco, talvez não goste da resposta. Maíra olhou para ele. Ele já fez essa escolha uma vez. E saiu no carro. Dário ficou em silêncio até entrarem na rodovia. Fala, disse Maíra. Você não vai gostar. Desde quando isso impede? Cássio pode estar manipulando. Eu sei. Os documentos parecem bons, mas cópia não basta. Eu sei. E tem outra coisa. Ela virou o rosto. O quê? Você ouviu a parte em que Zuleika talvez tenha salvado você? Maíra ficou olhando a estrada. Ouvi. E? Não sei o que fazer com isso. Dário assentiu. Finalmente uma resposta humana. Parte 2. Maíra quase sorriu, depois ficou séria. Se ela me salvou, por que nunca voltou? Essa é a pergunta. E se continuou pagando Alzira durante anos? Outra pergunta. E se meu pai sabia da fraude há 9 anos? Dário completou. Aí você tem uma pergunta pior. Maíra olhou para ele. Por que ele não te procurou quando descobriu? Ela não respondeu. No fim daquela tarde, Maíra foi à casa de Orlando, não avisou. Zuleika abriu a porta. As duas se encararam. Ele tá? Tá.
Quero falar com vocês dois. Zuleika percebeu a pasta na mão dela. Você falou com Cássio, Maíra não negou. Ele te contou só o que convinha. Ótimo. Você pode preencher o resto. Orlando apareceu no corredor. Maíra, ela entrou. Não tirou os sapatos. Não aceitou café. Colocou as cópias sobre a mesa da sala. Orlando reconheceu os extratos. Seu rosto mudou. Onde conseguiu isso? Cássio. Zuleika soltou uma risada. Claro. Maíra apontou para o pai. Você descobriu a fraude há 9 anos. Orlando sentou. Descobri parte. E decidiu esconder. Eu tentei resolver. Com crédito para a empresa deles? Era mais complicado. Maíra inclinou o corpo. Explica complicado. Orlando passou a mão sobre os joelhos. Se aquilo viesse a público naquele momento, várias operações do banco poderiam ser questionadas. Investidores teriam saído. Clientes também. Então você comprou silêncio. Eu protegi milhares de pessoas que dependiam do banco. Zuleika ficou imóvel. Maíra olhou para ele. Isso é exatamente o que você dizia para si mesmo. Orlando levantou o rosto. Não fala como se fosse simples. Eu não disse que era. Você não estava lá. Maíra soltou uma risada curta. Esse é o ponto. Eu nunca estava, ele calou. Você descobriu que houve fraude ligada ao patrimônio da minha mãe. Descobriu que a história da Santa Amália não fechava. E ainda assim não foi atrás de mim. Eu fui. Como? Mandei uma pessoa. Maíra fechou os olhos. De novo. Eu estava doente naquela época. Sempre existe alguma coisa. Orlando bateu a mão no braço da cadeira. Eu errei. A voz ecoou. Maíra ficou imóvel. Ele baixou o tom. Eu errei. Tá bom? Você quer ouvir? Eu errei. Eu não quero ouvir. Então o que você quer? Quero entender em que momento eu virei um risco aceitável. Orlando não respondeu. Zuleika desviou os olhos. Maíra virou para ela. E você? Zuleika permaneceu parada. Você me tirou de São Paulo para me proteger? Sim. E depois falsificou uma carta? Não. Cássio disse que o pai dele entregou a carta. Entregou. Você sabia que era falsa? Silêncio. Sabia? Zuleika apertou os dedos. Suspeitava. Maíra deu um passo. E entregou para o meu pai. Sim. A resposta foi quase um sussurro. Orlando levantou. Você sabia? Zuleika virou. Você não tinha condição de proteger ninguém naquela época. Então decidiu por mim? Alguém precisava decidir alguma coisa. E depois? Zuleika olhou para Maíra. Depois ficou tarde. Maíra soltou uma risada incrédula. Tarde? No começo eu achava que seria por meses. Depois Ambrósio começou a pressionar. Depois Orlando se aproximou de mim. Depois o banco. Para Maíra levantou a mão. Não transforma 17 anos em uma sequência de delida depois. Zuleika fechou a boca. Você teve 17 anos para me procurar. Tive. Por que não procurou? Zuleika segurou o encosto da cadeira. Porque quando você completou 18 anos, eu já tinha construído uma vida que dependia de você continuar fora dela. A frase caiu sem proteção. Orlando ficou pálido. Maíra não piscou. Zuleika continuou. Essa é a parte que você quer ouvir? Tá aí. Eu te protegi no começo. E depois comecei a me proteger de você. Ninguém falou. Zuleika tinha os olhos úmidos, mas não chorava. Eu me casei com Orlando. Entrei no banco. Passei a ter acesso, influência, segurança. E quanto mais tempo passava, mais impossível ficava contar a verdade sem perder tudo. Maíra respondeu baixo. Então você me roubou uma família porque ficou confortável. Zuleika deu um passo. Não foi conforto. Foi o quê? Medo. A Maíra soltou um riso curto. Que palavra conveniente. Você acha que eu não sabia o que Ambrósio podia fazer? Ele morreu há 9 anos. Zuleika travou. Maíra percebeu. E mesmo assim você continuou calada. Zuleika desviou o rosto. Orlando olhou para ela. Por quê? Ela não respondeu. Maíra abriu a pasta. Porque não era mais sobre Ambrósio. Zuleika apertou a mandíbula. Você não sabe disso tudo. Então fala. Não aqui. Aqui é perfeito. Zuleika olhou para Orlando, depois para Maíra. Sua mãe me pediu uma segunda coisa. Maíra ficou imóvel. Qual? Se ela morresse antes de resolver a estrutura da Santa Amália, eu deveria entregar um documento para você quando completasse 18 anos. Que documento? Zuleika fechou os olhos por um instante. O original da cláusula de sucessão. Orlando virou-se para ela. Você tinha isso? Onde está?
Ela não respondeu. Maíra sentiu o corpo endurecer. Onde está? Zuleika falou baixo. Eu usei. Usou como? Para negociar com Ambrósio. Orlando empalideceu. Meu Deus, Zuleika virou para ele. Não faz essa cara. Naquele momento era a única coisa que mantinha ele longe dela. Maíra deu um passo à frente. Você trocou meu documento? Eu dei uma cópia incompleta. E o original? Zuleika olhou para ela. Sumiu. Maíra não acreditou. Sumiu? Sim. Você espera que eu aceite isso? Não. Então onde está? Zuleika respondeu. Eu não sei. Orlando passou a mão pelo rosto. Você destruiu? Vendeu? Então? Zuleika perdeu a paciência. Eu disse que não sei. O silêncio que veio depois foi quebrado pelo celular de Maíra. Era Dário. Ela rejeitou. Ele ligou de novo. Atende, disse Orlando. Maíra atendeu. O quê? A voz de Dário veio rápida. Você tá com eles? Tô. Então põe no viva voz. Maíra fez. Fala. Dário respirou. A gente achou o documento original. Zuleika ficou branca. Maíra segurou o telefone. Onde? Não estava com Cássio. Não estava na fazenda. Estava arquivado numa custódia antiga ligada ao Banco Vilar. Orlando franziu a testa. Impossível. Também achei. Até ver a assinatura de entrada, Maíra perguntou. De quem? Dário ficou em silêncio um segundo. Orlando Vilar, ninguém se moveu. Orlando balançou a cabeça. Não. Dário continuou. A data é de 9 anos atrás. Maíra olhou para o pai. O mesmo ano. O ano em que ele descobrira a fraude. O ano em que Ambrósio morrera. O ano em que, segundo Cássio, Orlando escolhera proteger o banco. Você encontrou, disse Maíra. Orlando parecia perdido. Eu não lembro disso. Tá assinado por você. Eu assinei centenas de custódias. Esse documento tinha meu nome. Maíra. Você encontrou e guardou. Eu não sabia o que era. Zuleika olhava para Orlando de um jeito estranho, não de surpresa, de compreensão. Maíra percebeu. Você sabe? Zuleika não respondeu. Sabe o quê? Orlando virou. Zuleika? Ela soltou o encosto da cadeira. Ele não guardou para esconder de você. Então por quê? Zuleika passou a língua pelos lábios secos. Porque foi naquela semana que Orlando descobriu que a cláusula fazia de você beneficiária, não só da Santa Amália. Maíra sentiu o ar faltar por um instante. Do que mais? Zuleika olhou para Orlando. Ele parecia já saber a resposta agora, ou lembrar. De uma participação antiga, disse. Ele. Maíra não desviou. Em que? Orlando fechou os olhos. No banco, a sala ficou em silêncio. Maíra apertou o telefone. Dário falou do outro lado. Maíra, tem mais uma coisa. Fala. A cláusula previa transferência progressiva de direitos depois da sua maioridade. Mas como ninguém executou formalmente, a participação ficou presa numa estrutura antiga. Quanto? Eu ainda tô fechando a conta. Quanto, Dário? Ele respondeu. O percentual era maior do que qualquer um deles esperava. Somado às ações que Maíra havia comprado nos últimos 3 anos, passava com folga do controle. Orlando sentou devagar. Zuleika não disse nada. Dário continuou. Tecnicamente, você não comprou o controle do Banco Vilar, agora. Maíra ficou imóvel. Então o quê? Você já tinha uma parte desde os 18 anos. Só ninguém colocou no seu nome. Maíra olhou para o pai, depois para Zuleika. Tudo o que havia feito nos últimos 3 anos para entrar naquele banco de repente parecia diferente. Ela acreditara que estava conquistando uma posição. Na verdade, estivera comprando de volta uma coisa que, em parte, já era sua. Mas Dário ainda não terminara. Tem uma assinatura de ciência no verso da cláusula. Maíra não respirou. De quem? Zuleika fechou os olhos, e naquele instante Maíra entendeu. A madrasta não tinha escondido apenas uma menina. Tinha escondido uma herdeira. Zuleika não tentou negar. Foi isso que deixou Maíra ainda mais inquieta. Ela permaneceu perto da poltrona, os braços soltos ao lado do corpo, olhando para a própria assinatura como se aquele nome pertencesse a outra mulher. Orlando ainda parecia procurar uma lembrança capaz de salvá-lo. Você sabia, disse Maíra. Zuleika levantou os olhos. Sabia da cláusula. Desde quando? Desde antes de você sair de São Paulo. E sabia que parte do banco era minha. Sabia que poderia ser. Não muda a pergunta. Zuleika passou a mão pela testa.
Lígia tinha uma participação numa estrutura que vinha do pai dela. Aquilo foi reorganizado muitas vezes. Quando ela morreu, ninguém sabia quanto ainda valia. Você sabia o suficiente para assinar. Se Maíra deu um passo. Então, quando eu fiz 18 anos, Zuleika interrompeu. Eu devia ter te procurado, mas não procurou. Não. Quando fiz 20? Não. 25? Zuleika baixou os olhos. Não, Maíra soltou uma risada curta. Engraçado. Parece que o perigo durou exatamente o tempo que você precisou para construir uma vida em cima da minha ausência. Orlando se levantou. Maíra. Ela virou o rosto. Não, ele parou. Agora ela responde, Zuleika assentiu. Tá bom. Pela primeira vez não havia ironia. Quando sua mãe me pediu para tirar você daqui, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Ambrósio pressionava todo mundo. Seu pai não enxergava metade do que estava acontecendo. E você era uma menina. Continua. Eu levei você para Alzira porque achei que seria por pouco tempo. E depois? Zuleika ficou alguns segundos sem falar. Depois Orlando começou a depender de mim. Orlando desviou o olhar. O banco estava num período ruim. Ele não dormia. Comia no escritório. Fazia reunião até de madrugada. Eu comecei ajudando com documentos, depois com contatos, depois com tudo. E se apaixonou? Zuleika olhou para ele. Sim, Maíra apertou os lábios. Pela vida da sua amiga, Zuleika reagiu. Não fala assim. Como você prefere? Eu não planejei amar seu pai. Mas planejou esconder que a filha dele queria voltar? Zuleika ficou em silêncio. Maíra continuou. Planejou entregar carta falsa. Eu não falsifiquei. Sabia que podia ser falsa. Sabia. Planejou esconder minha herança. Zuleika fechou os olhos. Sim. A resposta saiu baixa. Orlando virou-se para ela. Zuleika não fugiu. Sim, por quê? Ela riu sem humor. Porque eu tive medo. De quê? De perder tudo, Maíra respondeu. Finalmente, Zuleika virou para ela. Você quer uma vilã limpa, né? Facilita muito. Uma mulher que acordou um dia querendo roubar sua família. Só que não foi assim. Isso melhora? Não, mas explica. Maíra cruzou os braços. Zuleika continuou. Eu cresci vendo minha mãe pedir dinheiro emprestado para comprar comida. Depois fui trabalhar perto de gente que gastava num jantar o que ela ganhava em meses. Quando Lígia morreu, eu fiquei com medo por você. De verdade. Depois fiquei com medo por mim. E quando percebi, já tinha uma casa, um casamento, um lugar no banco e uma verdade que podia arrancar tudo isso. Então escolheu a mentira. Escolhi. Zuleika levantou o queixo. Escolheria de novo. Nos primeiros meses, Maíra franziu a testa. Como é? Se eu voltasse aquela semana, ainda te tiraria de São Paulo. Orlando abriu a boca. Zuleika levantou a mão. Porque Ambrósio estava procurando você. Ela olhou diretamente para Maíra. Isso eu não inventei. Ele queria saber onde estavam os documentos, quem administrava seus direitos, quem podia assinar por você. Se ele descobrisse que Alzira estava com você, pressionaria aquela mulher até ela entregar tudo. Maíra ficou imóvel. Então por que não contou para o meu pai depois? Zuleika olhou para Orlando. Porque eu não confiava nele. Orlando perdeu a paciência. Você não tinha esse direito. Zuleika virou. Você assinou operações de Ambrósio sem saber o que tinha dentro. Fui enganado. Exatamente. E Lígia sabia que podia acontecer de novo. Orlando ficou sem resposta. Zuleika falou mais baixo. Só que depois Ambrósio morreu. E aí acabou minha desculpa. Maíra não desviou os olhos. É essa parte que importa. Eu sei. Não. Você sabe agora porque foi pega. Zuleika recebeu a frase sem reagir. Talvez Maíra apontou para a pasta. Você assinou sabendo que aquela participação deveria chegar até mim. Sim. E deixou meu pai acreditar que eu não queria vê-lo. Sim. Deixou Alzira criar uma adolescente que acordava todo aniversário esperando uma ligação. Zuleika apertou a boca. Maíra continuou. Ela me dizia que talvez vocês estivessem ocupados. Sabe por quê? Porque não queria me ensinar a odiar ninguém. Zuleika desviou o rosto pela primeira vez. Alzira era melhor do que eu. Muito. A resposta atingiu sem precisar de volume. Orlando sentou novamente. Maíra olhou para ele. E você não sai limpo disso. Eu sei. Não, também não sabe, aproximou.
Você teve recursos, contatos, dinheiro, funcionários, advogados. E aceitou uma carta. Orlando baixou a cabeça. Aceitei. Depois descobriu que existia fraude e ainda assim não veio. Eu achei que você tinha construído uma vida longe. Quem te disse? Ele demorou. Zuleika Maíra soltou um riso amargo. E você acreditou nela de novo. Sim, porque era mais fácil. Orlando levantou os olhos. Dessa vez não tentou se defender. Era. O silêncio que veio depois não consertou nada, mas pelo menos não mentia. Maíra pegou a pasta. Amanhã eu vou pedir ao jurídico que reconheça formalmente tudo que me pertence e refaça a estrutura de controle. Orlando assentiu. Zuleika perguntou. E depois? Maíra olhou para ela. Depois você sai do conselho. Zuleika endureceu. Você não pode decidir isso sozinha hoje. Hoje, talvez não. Então não fala como se pudesse. Ali estava de novo a mulher que sobrevivera décadas, transformando fraqueza em ataque. Maíra quase sorriu. Melhor. Prefiro você assim. Assim como? Lutando na minha frente, Zuleika levantou o queixo. Eu não vou entregar minha cadeira porque você apareceu com papel antigo. Então não entrega. Vai tentar me expulsar? Vou colocar em votação. E se perder? Maíra respondeu. Eu volto no dia seguinte e continuo. Zuleika a encarou. Era a primeira vez que entendia o tipo de adversária que aquela menina tinha se tornado. Não alguém que precisava humilhá-la. Alguém que podia esperar. Na manhã seguinte, Maíra perdeu. Por 2 votos. O conselho reconheceu provisoriamente seus direitos econômicos, mas decidiu adiar qualquer alteração de governança até uma análise independente da documentação. Zuleika permaneceu no cargo. Orlando se absteve. Maíra olhou para ele quando o voto foi registrado. Não disse nada, mas ele entendeu. Mais uma vez, diante de uma escolha difícil, Orlando Vilar escolhera não escolher. Depois da reunião, Dário encontrou Maíra numa pequena sala vazia. Ela estava olhando a cidade pela janela. Posso falar uma coisa irritante? Você nunca pede antes. Verdade. Ela encostou na mesa. Perder hoje foi bom. Maíra virou devagar. Sai. Escuta, Dário. Se você tivesse entrado ontem, mostrado um papel e tomado o banco inteiro, metade das pessoas ia achar que você só voltou para pegar uma herança. E agora? Agora viram você perder uma votação sem ameaçar ninguém, sem comprar voto, sem usar seu pai. Maíra cruzou os braços. Isso é sua tentativa de me fazer sentir melhor? Não. Sou péssimo nisso. Ele apontou para a porta. 3 diretores pediram para falar com você depois. Sobre plano de recuperação. Maíra ficou em silêncio. Eles querem ficar no banco? Com você? Ela abaixou os olhos por um instante. Dário se aproximou. Você não precisa ganhar tudo no mesmo dia. Passei 17 anos esperando. Não foi a mesma espera. Maíra ergueu o rosto. Não? Não. Antes você esperava alguém voltar por você. Ele parou a poucos passos. Agora é você que decide para onde vai. Ela não respondeu. Dário olhou para as mãos dela. Você parou de fazer aquilo. O quê? Passar o polegar no dedo quando fica nervosa. Maíra olhou para a própria mão. Você presta atenção demais. É um defeito profissional. Achei que seu defeito era falar demais. Tenho vários. Ela sorriu. Dessa vez não foi rápido. Dário também. Você vai ficar em São Paulo? A pergunta era simples, mas Maíra entendeu o que havia por baixo. Ainda não sei. Tá, só isso? Você queria o quê? Nada. Maíra. O quê? Dário deu meio passo. Eu gosto de você. Ela ficou quieta. Não faz essa cara. Que cara? De quem recebeu uma proposta de fusão. Maíra riu. Ele continuou. Não tô pedindo resposta hoje. Só não quero passar mais 3 anos, fingindo que venho tomar café porque sou apaixonado por planilha. Você é bastante apaixonado por planilha. Também ela baixou os olhos. Minha vida tá um desastre. Eu percebi. Meu pai mentiu por omissão. Minha madrasta mentiu de todas as outras formas. O banco que eu comprei já era meu. E tem um homem que acha que consegue resolver fraude familiar num restaurante de estrada. Quando você coloca assim, parece corrido. Maíra olhou para ele. E você escolheu agora? Escolhi antes. Quando? Na 4ª vez que levei café e você me explicou por 20 minutos por que meu modelo de risco estava errado. Estava errado. Eu sei. Foi romântico.
Ela balançou a cabeça. Dário estendeu a mão, mas não tocou nela. Esperou. Maíra olhou. Depois colocou a mão sobre a dele. Só isso? Não havia promessa, nem precisava. 3 semanas depois, a análise independente confirmou a autenticidade da cláusula deixada por Lígia e refez a cadeia societária. Maíra tornou-se acionista controladora. Mas a parte mais difícil não estava nos documentos. Estava numa caixa que Cássio Ferraz entregou pessoalmente. Dentro havia correspondências do pai dele, registros das negociações antigas e um envelope endereçado a Zuleika. Ela abriu na presença de Maíra. A carta era de Ambrósio. Tinha sido escrita pouco antes de morrer. Zuleika leu em silêncio. Depois entregou. Ambrósio admitia que havia usado a carta falsificada de Maíra para manter Orlando distante e pressionar Zuleika a continuar escondendo a menina. Mas havia uma frase no fim que mudou o peso de tudo. Você podia ter encerrado isso quando ela fez 18. Depois dali, não foi mais medo de mim. Maíra terminou de ler. Zuleika estava sentada diante dela no antigo escritório de Orlando. Ele tinha razão, disse Zuleika. Maíra não respondeu. Eu passei anos culpando Ambrósio porque era mais fácil. Ela mexeu na aliança. Só que depois ele morreu e eu continuei exatamente a mesma coisa. Maíra colocou a carta sobre a mesa. Por que continuou pagando Alzira? Zuleika demorou. Porque era o único jeito de saber se você estava bem sem aparecer. Isso não é resposta. É a única que tenho. Maíra observou o rosto dela. Você me procurava? De longe. Quantas vezes? Algumas. Maíra sentiu o corpo ficar rígido. Você me viu? Zuleika assentiu. Uma vez quando você tinha 20 anos. Outra quando tinha 24. Maíra se levantou. Você foi até lá? Fui. E não falou comigo. Eu estava onde? Zuleika apertou os olhos, lembrando. Na primeira vez, saindo da cooperativa com Alzira. Você carregava 2 sacolas de mercado e estava reclamando da chuva. Maíra ficou imóvel. Lembrava daquele dia. E você ficou olhando. Do outro lado da rua. Por quê? Zuleika respondeu. Porque eu achei que, se você me visse, tudo acabava. Tudo o quê? Minha vida. Maíra soltou o ar devagar. Aquele era o ponto em que poderia gritar, não gritou. Então você voltou para São Paulo. Sim, e dormiu na casa do meu pai. Zuleika baixou os olhos. Sim. Maíra pegou a carta. Eu não vou te perdoar hoje. Zuleika assentiu. Eu sei, talvez nunca do jeito que você espera. Eu também sei, e você vai sair do conselho. Zuleika ergueu os olhos. Isso já está decidido? A votação é amanhã. Então ainda não. Maíra quase sorriu. Ainda brigando. Eu falei que não ia entregar, eu lembro. No dia seguinte, Zuleika entrou na reunião. Sentou em seu lugar. Ouviu os argumentos. Quando chegou a hora da votação sobre sua permanência, pediu a palavra. Eu vou me retirar. Um conselheiro perguntou. Renunciar? Sim. Maíra observou. Zuleika colocou sobre a mesa sua carta de renúncia. Não porque fui obrigada. E não porque concordo com tudo que estão dizendo sobre mim. Ela olhou diretamente para Maíra. Eu fiz uma coisa certa quando ela tinha 15 anos. E usei isso por quase 2 décadas como desculpa para as coisas erradas que vieram depois. Ninguém interrompeu. Não quero que minha última decisão aqui seja outra tentativa de manter uma cadeira que eu já devia ter deixado. Ela empurrou a carta. Levantou, na porta, Maíra chamou. Zuleika. Ela virou. Maíra levou alguns segundos antes de falar. Alzira nunca soube quem mandava o dinheiro. Zuleika engoliu em seco. Melhor assim. Ela achava que vinha de um fundo criado pela minha mãe. Zuleika assentiu. Melhor ainda. Ela morreu sem te odiar. A expressão de Zuleika se desfez por um instante. Não chorou, só segurou a maçaneta com força. Ela sempre foi melhor do que eu. Maíra respondeu. Foi. Zuleika soltou uma pequena risada. Dessa vez havia dor e alívio misturados. Pelo menos nisso a gente continua concordando. E saiu. Orlando pediu uma conversa com Maíra no mesmo dia. Ela marcou para a semana seguinte. Não queria mais reorganizar a própria vida na velocidade da culpa dos outros. Quando se encontraram, ele não levou carta, não levou fotografia, não levou documento, levou apenas uma chave. O que é isso? Da casa antiga. Maíra olhou. Não quero. Eu sei. Ele colocou a chave sobre a mesa.
Não tô te dando a casa. Então, é a chave do armário do seu quarto. Maíra franziu a testa. Ainda existe? Nunca mexi. Ela ficou em silêncio. Eu pensei em abrir várias vezes. Por que não abriu? Orlando deu um sorriso cansado, porque era mais fácil manter um quarto intacto do que admitir que eu não sabia onde estava minha filha. Maíra olhou para a chave. Eu ainda tô com raiva de você. Eu sei, e não vou voltar a ser sua filha como se esses anos não existissem. Eu sei. Para de dizer que sabe. Orlando quase sorriu. Tá bom. Ela pegou a chave. Isso não significa nada. Eu não vou decidir o que significa. Maíra guardou no bolso. Dessa vez, quando se levantou, Orlando não tentou abraçá-la. Foi a primeira coisa certa que fez. 6 meses depois, o Banco Vilar ainda carregava o sobrenome da família. Mas quase nada funcionava como antes. Maíra recusou o cargo de presidente executiva. Manteve o controle acionário e formou uma direção profissional. Dário continuou dizendo que ela tinha comprado o banco mais complicado possível. Ela continuou respondendo que ele poderia vender sua participação quando quisesse. Nunca vendeu. Numa sexta-feira, os dois viajaram até a pequena cidade onde Alzira vivera. Maíra levou flores ao cemitério. Depois voltou para a casa simples. Sentou na varanda. Dário apareceu com 2 xícaras de café. Tá horrível, avisou. Você fez? Fiz. Então acredito. Ela entregou uma. Maíra tomou um gole e fez uma careta. Realmente horrível. Isso é talento. Ela olhou para o quintal. A máquina de costura de Alzira ainda estava perto da janela. Dário se sentou ao lado. Vai vender a casa? Não. Vai morar aqui? Também não. Então, Maíra encostou as costas na cadeira. Quero manter. Por quê? Ela olhou para ele. Porque nem tudo precisa virar investimento. Dário levou a mão ao peito. Vou fingir que não ouvi. Maíra riu. O celular vibrou. Uma mensagem de Orlando. Boa viagem. Quando quiser, o almoço continua de pé. Ela não respondeu na hora, mas também não apagou. Depois abriu outra conversa. Zuleika havia enviado apenas uma fotografia. Era a fita azul encontrada na caixa. Embaixo, uma frase. Sua mãe amarrou isso no seu cabelo no dia daquela foto em Santa Amália. Achei que devia ser sua. Maíra ficou olhando. Dário não perguntou. Depois de alguns segundos, ela respondeu. Pode mandar para casa da Alzira. Não escreveu obrigada. Não escreveu perdão. Não escreveu nunca mais. Era pouco, mas era verdadeiro. E depois de 17 anos vivendo dentro das versões que outras pessoas haviam escolhido por ela, Maíra descobriu que a liberdade não estava em destruir quem mentiu. Estava em finalmente poder escolher o tamanho da porta que deixaria aberta. É você, no lugar da Maíra, conseguiria manter algum contato com Zuleika depois de descobrir que ela a protegeu primeiro e depois escolheu esconder a verdade por tantos anos. E o que pesou mais para você? A confissão da madrasta, a omissão de Orlando ou a fidelidade de Alzira até o fim? Me conta de onde você está assistindo e que horas são aí. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas. Manda para alguém que precisa ouvir hoje que perdoar e voltar não são a mesma coisa. E deixa seu like para mais gente conseguir encontrar essa história.